É errado orar em público? Devemos orar somente em secreto? Por que Jesus chamou de hipócritas aqueles que oravam em público? Assista esse vídeo até o final e aprenda mais o que a Bíblia diz. Esses questionamentos são levantados ao se ler um versículo que diz: "Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará." Por causa desse versículo, muitos pensam e acham errado e condenam as pessoas que fazem oração em público. Mas, então, por que Jesus chamou de hipócrita os que oravam em público na sua época? E ensinou que devemos orar com a porta do quarto fechada? É claro que Jesus não estava contradizendo outras passagens bíblicas em que os servos de Deus oraram em público. Por exemplo, Daniel orou de forma que era notado por aqueles que o observavam. Salomão orou diante da multidão na consagração do templo. O próprio Jesus orou em público. Em várias passagens bíblicas mostram isso. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, também oravam em grupos e em público. Então, o que Jesus estava condenando ali, naquele versículo, era o formalismo na oração por parte de alguns religiosos da sua época. Eles oravam para ostentar, aparecer, se destacar. O mestre estava discordando da atitude daqueles que oravam em determinados lugares para serem notados e elogiados pelas orações que faziam. Segundo alguns historiadores, havia até aqueles que chegavam a cobrar para realizar orações. Por isso, faziam orações longas e prolixas para poderem cobrar um valor ainda maior pela oração realizada. Veja que absurdo. Jesus não estava condenando a oração em público em si, mas a má intenção do coração deles ao orar dessa forma. As orações deles não eram feitas para glorificar a Deus ou ajudar as pessoas através das suas intercessões. Os hipócritas faziam orações bem elaboradas, pré-fabricadas, cheias de formalismo, vazias de sentimento e espiritualidade. Eles buscavam ser vistos pelos homens e receberem elogios pela performance oratória que eles tinham. Portanto, da mesma forma, hoje nós também podemos e devemos orar em público, orar a Deus, orar uns pelos outros, orar por motivos diversos e de acordo com as necessidades. Mas não podemos orar objetivando receber honras, elogios, nem ganhos financeiros, nem ainda para ostentar um alto nível de espiritualidade em relação aos outros irmãos. A oração deve ser acompanhada de humildade e não de orgulho e soberba. É isso que Jesus está combatendo. O orgulho, a soberba e a forma como eles oravam para apenas aparecer e se autoproclamarem. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Se você puder e desejar, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e assim você estará divulgando a boa palavra de Deus e também ajudando outras pessoas a conhecerem mais a respeito da Bíblia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.